Edson React maluco, tropinha. Você é fã de terror? Você é fã de história de terror, de contos, de lendas? Pois é, tropa. Você, assim como eu sou fãzaço de lendas urbanas. Pois é, hoje eu vim reagir ao vídeo de uma história de uma mulher. Pode parecer estranho o nome dela pra vocês. Vocês nunca devem ter ouvido falar desta mulher. É o fantasma de Teresa Bicuda. Vou ler aqui pra vocês um trechinho aqui, ó. Um pouquinho um resumo da história dela. Teresa Bicuda era uma moça malvada, né? Que maltratava a mãe de todas as formas. Colocava a idosa para mendigar na rua e batia nela e humilhava, né, rapaziada? Assim conta um pouquinho da história dela. Vamos reagir a esse vídeo aqui, rapaziada. Vamos ver. Vamos conferir a história completa da Teresa Bicuda. A Teresa Bicuda. Então fica comigo aí, fica comigo. Vamos ver essa bagaça. Não sai daí não. Não sai daí não. Vamos ver esse vídeo aqui. Você sai daí quando ver o vídeo comigo. Vamos colocar aqui na. Vamos colocar. Botar no começo aqui, tropinha. Já, é das fatos desconhecidos. Pode até parecer que elas sempre foram de um único jeito, com os detalhes certos para dar medo. Só que muitas pessoas se esquecem é que as lendas, muitas vezes, começaram com relatos de acontecimentos. A Teresa Alguém Bicuda presenciou uma história e essa história foi passada para frente, ganhou novos detalhes, novas camadas, até que se transformou em um conto duvidoso, que quase ninguém acredita, mas que todo mundo tem medo. Caramba. Lendas urbanas, tropa. Tu é doido, eu me cago de medo de lenda urbana. Meu Deus, cara. Fatos Não se desconhecidos. sabe exatamente o momento no tempo em que Teresa Bicuda nasceu. Muito provavelmente, a história dela se passa no século XVIII ou no século XIX, uma época em que ainda existiam escravos em fazendas aqui no Brasil. E como eu sei disso? Basta ligar os pontos. O pai dela, Lourenço Bicudo. foi uma dessas pessoas condenadas ao Sobrenome, trabalho forçado. sobrenome Bicudo, Muito né? se diz que Teresa recebeu o nome Bicuda por conta de seus lábios grossos, que se destacavam em relação às outras pessoas. Até que poderia ser. Mas não é bem assim. Basta pegar Bicuda. como referência o nome do pai dela para saber que as coisas são diferentes. Acontece que Lourenço era escravo de um homem que também tinha Bicudo no nome. Bicudo de Andrade, para ser mais específico. E em algumas ocasiões, o escravo recebia o sobrenome do seu senhor, ou até o nome, como forma de mostrar a quem ele pertencia. O que também acontecia, naquela época, era a conversão de um nome masculino para o feminino, quando uma menina nascia. Bicudo E foi assim se transformou em que Bicuda. Bicudo se transformou em Bicuda. É cada um que a gente Boa vê nesse parte da mundo. história de como ela É. nasceu e cresceu acabou se perdendo com o tempo. Tchê. O que se sabe é que ela morava com a mãe em Jaraguá, no Jaraguá. estado de Goiás. Goiás, o que né, foi tropa? feito do pai e como a família se livrou da função de escravos, também não é conhecido. Tendo os lábios grossos ou não, toda a versão da lenda converge para o mesmo ponto. Teresa era uma pessoa cruel, Olha aí, ó. principalmente com a mãe. Crueldade, ó. O que se diz A é bicha que era a cruel. maldade era tamanha que Teresa obrigava a mãe, Ó, uma senhora já de idade, que eu falei no a começo? pedir dinheiro nas ruas de Jaraguá. A mendigar. Ela batia na idosa na frente de todo mundo. A Teresa Bicuda era ruim, ó. Humilhava em público e fez o Parece a minha prima. impensável de colocar um freio de cavalo em sua boca Carai. para montar nela pela cidade. Tu é doido, é? Ave Maria, caramba. Não se sabe exatamente o porquê desses atos cruéis. Alguns dizem que Teresa tinha problemas psicológicos. Outros falam que ela era amargurada. com Ela a era boa de vida. derramar usado E na boca, ainda isso a sim, versão cara. de que Quero ela vergonha estava na cara dela. interessada no dinheiro da família. E a revolta, por não ter acesso ao dinheiro, fez com que ela se vingasse da própria mãe. Cara. Na verdade, não apenas dela.
De acordo com a história, Teresa também não tinha piedade dos animais de rua. Dito isso, você precisa saber que, na última vez em que Teresa montou na mãe como se ela fosse um cavalo, a idosa não aguentou o esforço e Caralho, tropinha, você tá ouvindo só? A bicha montou em cima da mãe dela, caramba. A bicha é boa de derramar uma usada na boca, essa daí. Tu é doido, cara. Se fosse eu, cara, se eu visse uma cena dessa, eu sapecava a mão na boca dela. E foi assim, ó. A boca dela ia esgamagar, a boca dela ia. Se eu visse uma cena dessa. acabou falecendo. Olha aí, Um Faleceu. crime impensável, caramba. mas que não necessariamente foi visto como crime. E antes de morrer, a senhora amaldiçoou a própria filha. Ô, Tudo que ela havia feito. coisa bem feita, né? Teresa não sabia na época, mas o último ato de sua mãe não passou batido pelo destino. Daquele dia em diante, Bicuda passou a ser considerada uma espécie de aberração. A maldição. Em uma época em que a religião era Amaldiçoada. bastante forte em pequenas cidades, ela decidiu caminhar na direção oposta. Por exemplo, ao invés de ter o domingo como dia de descanso, ela trabalhava. Ao Oh. passar por uma igreja, Teresa fazia questão de virar o rosto e falar ofensas em voz baixa. Há quem diga que ela estava possuída ou coisa parecida. Possuída. Desgraça Fato é dessa. que o tempo passou e Teresa faleceu. Bom, ao menos era o que as pessoas esperavam. Mas parece que a morte fugiu dela. Ninguém Ah. sentiu pena. Ninguém chorou. Ninguém sentiu falta. E ninguém se lembrou que ela queria ser enterrada na serra da cidade. Para muitos, a morte de Teresa foi como o encerramento de um ciclo de crueldades. Caralho. O corpo dela acabou sendo enterrado na capelinha do Rosário, onde normalmente descansavam os corpos das pessoas sem melhores condições de pagar por um túmulo mais chique. Foi a partir desse dia que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Dizem que durante 3 noites consecutivas, logo quando dava meia-noite, era possível ouvir os gritos desesperados de Teresa Bicuda, pedindo para que o corpo dela fosse retirado da capela. Até porque, para uma pessoa que recusou a religião por tantos anos, repousar em um lugar de oração poderia ser quase como uma ofensa. Mas Teresa estava morta, não estava? Como ela poderia se incomodar com alguma coisa? As últimas palavras da mãe. Palavras da mãe. A idosa a impediu de descansar, como forma de vingança por todos os problemas que ela passou pelas mãos da filha quando estava Tomou no cu, bem feito. Teresa não só gritava, mas dizem que ela também saía correndo do túmulo pela cidade, xingando, pedindo para que o corpo dela fosse colocado em outro lugar. Que Fantasma desesperado para descansar. Mas azul, livro. impedido, né? Pelo próprio passado. Com o passar do tempo, os gritos diminuíram. Mas não a presença de Bicuda. Com medo do que ela poderia fazer, os habitantes de Jaraguá deixaram de sair na rua durante a madrugada por muito tempo. Aqueles que se aventuravam costumavam ver um grande vulto, branco, Olha. longe, Jesus, livro. sempre correndo. Se é verdade ou Caralho. não, é difícil. Caralho do céu, tropa. Cara, se eu visse um vulto branco na minha frente, cara, de noite mais ainda, cara, eu vou te falar uma coisa. O meu espírito ia e voltar no mesmo segundo, cara. Vou te falar uma coisa. Eu caía seco no chão, eu caía duro no chão se eu visse um negócio branco na minha frente, cara. Ai, tá amarrado, senhor, tá amarrado. Maria Bicuda, meu Deus do céu. Teresa Bicuda, Teresa Bicuda. Não aparece pra mim não, Teresa Bicuda, por Isso favor. dizer. Mas há relatos de que as roupas dela liberavam fogo Olha. que deixava cheiro de enxofre por onde quer que ela passasse. A grama e o pelo dos animais queimados eram a prova. Toda essa situação durou algum tempo.
Mas chegou o momento que não dava mais. Alguma coisa precisava ser feita para que os moradores voltassem a viver sem medo. Foi então que um grupo de pessoas corajosas se juntaram para mudar o lugar de descanso de Teresa Bicuda. Imagino eu que a mudança ocorreu durante o dia, já que a mulher não ficava no túmulo de madrugada. Seu corpo, já em estado de decomposição, foi Serra levado de para a Jaraguá. Serra de Jaraguá Serra de e Jaraguá. jogado em uma região cheia de pedras. Dizem que o lugar perdeu toda a vida e nenhuma planta voltou a crescer. Árvore de mulher amaldiçoada, né, mano? Um preço baixo a ser pago em troca da calmaria que a cidade encontrou no futuro. O lamentar de Teresa, os gritos e o desespero não foram mais ouvidos. Só que o que poderia ser um final feliz está mais para um ponto de vírgula. ponto e vírgula. Teresa estava amaldiçoada. Seus gritos tinham a ver com a repulsa envolvendo a igreja. Ela jamais iria descansar enquanto não pagasse pelos pecados nesse mundo. Com o tempo, dizem que um pé de caju cresceu onde o corpo dela foi deixado. Lá na serra. Um pé de caju assombrado. Com Caralho. abelhas prontas para atacar. Pé de caju qualquer assombrado. pessoa que tente Aí. pegar o fruto. Claro que isso pode ser só a natureza sendo a natureza, mas é muita coincidência que o pé de caju tenha crescido onde o corpo de Teresa foi colocado. Não é verdade? Infelizmente, a história não acabou aí. Você sabe. A noite é escura e cheia de terrores. Aqueles que tentam subir a serra quando a lua está cheia, logo depois da meia-noite, dão de cara com o espírito de Teresa Bicuda. Os lábios supostamente grossos vão sorrir. E ela Caralho. fará a mesma coisa que fez com a mãe. Montará em você, como em um cavalo. Amarrado. E te obrigará a fazer as vontades dela. Deixa ela vir montar em cima de mim, pra ela. Deixa só. Vem montar em cima de mim, Teresa Bicuda, vem. Vem aqui, ó, pra tu aqui, ó. Tô parado pra tu aqui, vem aqui, ó, Teresa Bicuda, vem. Que barulho foi esse? Teresa Bicuda. É você, Teresa Bicuda. Não. Não toca o vídeo aqui que eu tô. Você pode achar que é uma história boba, contada para assustar crianças. Pois então, faz o seguinte. Suba a serra Deus do livre. Tá e me amarrado. conte. Vou subir na o serra que nada. aconteceu. É doido. Tá amarrado subir na serra. Tô nem ficando doido. Até a próxima. Deus do livre. Vocês vão arrepio agora, caramba. Você sabe me dizer como os... É isso aí, tropinha. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal pra mais react, beleza, tropa? Valeu, é nóis. Até o próximo react. Cara.